Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu quero meditar num assunto muito especial hoje, que fala sobre os sinais dos tempos. Às vezes a pessoa vive tão ocupada nesse mundo que parece até que a promessa que Jesus fez de voltar para buscar a igreja não vai mais acontecer. E eu gostaria que você meditasse nessa revelação bíblica, pensasse. É muito bom nós pararmos para analisar esse assunto e também analisar a nossa vida, como tem sido a nossa vida. Será que nós estamos tão absorvidos pelo dia a dia que nos esquecemos dessa promessa? Será que nós estamos pensando que vamos ficar como sementes nessa terra e que a promessa do Senhor de nos levar como igreja dele, como povo dele, como a noiva que vai ao encontro do noivo, não vai mais acontecer? Então eu gostaria que você observasse dentro da revelação bíblica quantas posições temos, né, trazendo essa afirmativa. E de antemão eu quero te dizer por que o Espírito de Deus me move para nós conversarmos sobre esse assunto. É porque há muitas pessoas, até dentro da igreja, tão presas às coisas materiais que parece até que essa palavra não vai se cumprir. Então, quando você abre no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, no verso 3, você vai encontrar Jesus dizendo assim: estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Observe, fim do mundo, nós já ouvimos tantas e tantas vezes as pessoas falando, alguns até determinando data, como se isso fosse possível. E dentro da Bíblia, nós vamos observar que homem algum tem capacidade para dizer quando é que o Senhor vai voltar, quando é que será o fim. Será que nós temos algum sinal que realmente determina o tempo da volta do Senhor Jesus? Creio que não, porque a volta do Senhor é iminente, ou seja, vai acontecer no momento que ninguém espera. Tanto que o Senhor diz: será como um ladrão que chega. Ninguém sabe quando um ladrão chega. Então a Bíblia, ela fala claramente sobre os sinais dos tempos, apontando para o acontecimento futuro, para todos esses acontecimentos. Uma das coisas que nós vemos nos sinais é o propósito de Deus de não querer pegar ninguém de surpresa. Pelo contrário, o Senhor nos ama tanto a humanidade, que Ele deseja que todos saibam fazer a melhor escolha. Deus não obriga, mas Deus nos ensina. Deus dá oportunidade a todos. Por isso, aqui mesmo no Evangelho de Mateus, nós vamos observar, né, o Senhor dizendo que antes da sua vinda é preciso que o Evangelho seja pregado a toda criatura. Essa é a missão minha, sua, da Igreja do Senhor. Pregar o Evangelho, testemunhar de Jesus, mostrar que o fim está próximo, que a volta do Senhor acontecerá. E uma outra coisa, o Senhor não quer que ninguém se perca. Uma outra decisão: todos terão oportunidade. Aqui não está dizendo que todos serão salvos, mas está dizendo que todos terão a oportunidade. E nessa oportunidade, cada um é que vai expressar a sua escolha, a sua decisão, se quer ou não quer um encontro com o Senhor. Por quê? Porque não tem nenhum outro meio de chegar ao céu a não ser através de Jesus Cristo. Jesus é o único caminho. Não existe outro caminho. Essa filosofia de que todo caminho leva a Deus
Não. Aprovado só o Senhor Jesus. A própria palavra do Senhor vem dizer: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, você vai encontrar inúmeras referências bíblicas mostrando que Jesus é o único caminho. Ele não é o caminho, ele é o único caminho. Então, quando nós vemos essa declaração bíblica, já nasce a declaração lá em Gênesis 3,15, dizendo da promessa que Cristo nasceria de uma mulher sem o contato natural com o homem, ou seja, nasceria da semente da mulher. E quando nós traçamos um paralelo entre Gênesis 3,15 e Mateus 1,23, nós vamos encontrar Mateus escrevendo: e a virgem dará à luz, não é? A declaração que Gabriel traz, não é? Depois conversa com Maria, mostrando que ela era a escolhida para que esse propósito de Deus acontecesse. Então, segundo essa palavra profética sobre a vinda do Senhor Jesus, o mundo está à espera. Quando fez a promessa do nascimento, Jesus nasceu. A palavra no Antigo Testamento mostra como seria o ministério de Jesus, e da forma que estava revelado lá no Antigo Testamento, o ministério de Jesus aconteceu. Também nos salmos messiânicos e outros textos, nós vamos encontrar a palavra mostrando como seria, né, o passamento de Jesus pela terra, e foi da forma que aconteceu. Mas Jesus, ele venceu a cruz, venceu a morte, venceu o sepulcro e foi assunto aos céus, mas um dia ele voltará. E por que nós temos tamanha certeza? Olha, só o fato de que todas as promessas que Deus fez até aqui, todas elas se cumpriram, por que não essa não se cumpriria? Então, o nosso Deus, ele tem um programa, né, para se cumprir no mundo. Tem essa estrutura. E, com certeza, nós vemos na palavra que tudo vem se cumprindo. Tantas situações já se cumpriram. E a volta do Senhor é uma dessas promessas que está para se cumprir. E quando lá em Gênesis, capítulo 12, no verso 3, o Senhor faz a promessa através de Abraão, que não seria Abraão, mas vem através de Abraão, dizendo: em ti serão benditas todas as nações da terra. Jesus veio para dar paz, para restaurar, para libertar o homem, para levar de volta o homem àquela posição perdida. Você sabe muito bem que lá no Éden o homem deu permissão para que o pecado entrasse no mundo e perdeu toda a sua estrutura, inclusive o direito de vida eterna. Passou a enfrentar a morte. Em Cristo, essa condição foi restaurada, porque antes o homem foi criado por Deus para não morrer. Mas e agora? Agora, em Cristo, mais uma vez, o Senhor dá a oportunidade para ele ter a vida eterna com Deus. Então, aquela condição que foi perdida lá no Éden é restaurada em Cristo Jesus. Porém, é preciso que a pessoa queira, escolha Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Quando, lá no Salmo 22, no verso 1, a palavra diz: Deus meu, por que me desamparaste? Foi justamente a declaração lá de Mateus 27, 46, que o Senhor faz quando estava naquele momento tão cruciante, um momento tão difícil da sua vida terrena. E quando mais à frente, você vai observar, depois, né, o próprio Senhor Jesus, lá no Evangelho de João 14, 15 e 16, está preparando os discípulos, primeiro para a sua partida e depois para receber o outro Consolador, que seria a promessa do derramamento do Espírito. E o Senhor vai falar
para os discípulos: é necessário que eu vá para que o outro Consolador venha. Que Consolador? Aquele que o anuncia lá no capítulo 2, no verso 28, dizendo: há de ser que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E quando em Atos capítulo 2, no verso 17, Pedro vem falar da mesma circunstância, mostrando que essa promessa do derramamento do Espírito estava para acontecer, que todos ficassem ali reunidos em Jerusalém, no cenáculo, em oração, aguardando. E aqueles que obedeceram, cerca de 120 irmãos, todos eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. Mas era necessário que Jesus subisse, fosse assunto aos céus, para que o Espírito Santo fosse derramado. E o próprio Senhor, no Evangelho de João, vem dizer: não vos deixarei órfãos. Então, essa mudança de comando não é uma mudança de programa, mas é uma continuidade. O Espírito Santo de Deus veio para dar continuidade. Tanto que Jesus em João disse: ele vos ensinará todas as coisas que eu tenho passado para vocês. Ou seja, o Espírito Santo de Deus nos faz lembrar de tudo aquilo que o Senhor deixou, não é, para nós, revelação, para a igreja caminhar, para a igreja crescer. Quando nós vemos no início do livro de Atos, nós vamos observar que aquela posição, aquela tomada de posição, o derramar do Espírito Santo de Deus, ali quando se comemorava a festa do Pentecostes, foi algo extraordinário, causou um verdadeiro impacto no meio da igreja, e a igreja foi capacitada, todos foram cheios do Espírito, e num culto tivemos 5.000 decisões, no outro culto 3.000 decisões, então em 2 cultos 8.000 decisões, uma coisa gloriosa, extraordinária. Houve uma verdadeira explosão no meio da igreja, um crescimento extraordinário, o poder de Jesus curando, libertando, salvando, foi um mover extraordinário. Que bom se a igreja tivesse mantido aquele impacto, que bom se a igreja tivesse continuado aquela busca. Hoje a igreja não seria tão fatiada, tão rabiscada, às vezes tão descaracterizada. Então é preciso hoje que nós busquemos as ações do Espírito Santo de Deus. A igreja precisa caminhar debaixo da direção do Espírito Santo de Deus. Para quê? Para que ela tenha a unção de Deus, para que ela se mova não por si mesmo, não pela capacitação humana e de programas humanos, mas debaixo da direção e da revelação do Senhor. É interessante e me chama muito a atenção quando Jesus disse assim: coisas maiores farás. Olha a simplicidade do Senhor. O ministério de Jesus na terra foi extraordinário, mas quando ele disse: vou para o meu Pai, não é? E a capacitação que ele deixou para nós, e ele disse: mas vocês farão coisas maiores do que eu fiz. Olha, eu creio que é uma coisa muito difícil. Mas por que Jesus disse isso? Porque ele estaria dando respaldo para aquilo que nós fazemos. A autoridade que temos vem dele, o poder que temos vem dele, a unção que temos vem pelo Espírito Santo e capacitação do Senhor Jesus. E se nós buscarmos estar debaixo da direção do Senhor, realmente nós faremos grandes coisas. E lá em Apocalipse 1, no verso 3, diz: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Então é preciso que nós observemos aquilo que o Senhor está enviando para nós, aquilo que Ele está nos ensinando. Bem-aventurado. Quem?
aquele que lê, aquele que toma ciência, aquele que passa a conhecer, mas não é simplesmente conhecer, mas é andar em obediência, ouvir aqui, é assimilar aquilo que o Senhor está falando para nós, tomarmos posse e andarmos de acordo. Guardar é isso, guardar é ler, ouvir, andar de acordo, é andar em obediência. É assim que o Senhor quer que nós andemos. A revelação bíblica é para nós fazermos a boa escolha, andarmos na presença do Senhor. E o tempo da igreja está se findando. Nós estamos no tempo da graça, tempo dos gentios, é o tempo da igreja. E Apocalipse 1, no verso 16, diz: escreve as coisas que tem visto e as que são e as que depois destas hão de acontecer. Era uma ordem, porque Apocalipse é uma revelação do Senhor Jesus. Então essa palavra é uma ordem que o Senhor dá a João para que ele escrevesse tudo aquilo que ele estava ouvindo, tudo aquilo que ele estava vendo, tudo aquilo que o Senhor estava revelando para ele ali em Patmos. A igreja, ela foi organizada pelo Senhor Jesus. Teve o seu início no derramar do Espírito Santo de Deus, ali naqueles dias do Pentecostes. E terminará o tempo da igreja na terra no arrebatamento. Então, o dia que a igreja for retirada na terra, isso vai acontecer o quê? O início da grande tribulação. Quem reina na grande tribulação? O anticristo. Mas o anticristo terá total liberdade? Não, ele vai ser cerceado pelo poder de Jesus. Ele vai ser controlado pelo poder de Jesus. Tanto que ele tem 7 anos, que são os 7 dias da última semana das 70 semanas proféticas de Daniel, está lá em Daniel, capítulo 9, né? Então, quando chegar o vencimento do período que o Senhor concedeu, ele vai ser preso e vai começar o milênio, ou seja, 1000 anos de paz sobre a terra. O milênio será o tempo em que o Senhor vai mostrar à humanidade o que ele queria que o mundo vivesse, ou a forma que o mundo vivesse, sem sofrimento, sem doença, sem as agruras que o pecado trouxe. Mas o homem pecou. E aí veio toda essa condição terrível que nós vivemos. Mas o Senhor, ele veio para nos dar o livramento. E um dos grandes livramentos que o Senhor tem para nós é justamente esse. Antes do início da grande tribulação, antes do início do reinado do anticristo, a trombeta vai tocar e nós vamos subir. E é aí que eu quero te fazer uma pergunta. Você tem certeza que você vai ser arrebatado? Você tem certeza de que quando o Senhor voltar, você vai subir como igreja, como povo de Deus, como um escolhido, uma escolhida do Senhor? Talvez você coce a cabeça e diga assim: ah, pastor, eu não tenho bem essa certeza não. Então, por que eu estou dizendo isso para você? Por que o Espírito Santo de Deus leva você a essa reflexão? Para que você tenha tempo de se consertar. Ora, se você não tem vivido, veja, você está vivo. Você está viva. Então, hoje, você pode tomar uma decisão séria com o Senhor Jesus e dizer: eu quero mudança na minha vida. E quem pode mudar a sua vida? É o Senhor. Mas para o Senhor mudar a sua vida, é preciso que você queira. Hoje nós estamos vendo no mundo o declínio moral, o mundo está passando por tudo isso. É o crescimento rápido do conhecimento, as abominações sendo legalizadas, o homem vive numa procrastinação, o pecado não faz mal ao homem, o homem tem gostado, amado o pecado.
E é o que estamos vendo. As pessoas estão saindo da presença do Senhor, saindo da igreja para buscar as coisas do mundo. E a palavra vem revelar isso em Mateus. E mostra lá, Mateus 24, que por se esfriar, por crescer a iniquidade e o pecado, o amor de muitos se esfriaria. É o que estamos vendo. As pessoas estão trocando Jesus pelo pecado. E em alguns lugares, o pecado está entrando na igreja. A prática do pecado está normal dentro da igreja. E as pessoas estão dentro da igreja fazendo vista grossa. Parece que a igreja está vivendo num contexto social, parece um clube. Igreja não é clube, igreja é lugar de adoração ao Senhor. E é preciso que nós restauremos, porque nós somos povo santo, povo escolhido, sacerdócio santo, geração eleita. Então o crente, ele deve viver nesse estado de alerta, esperando o cumprimento dessa profecia bíblica. Esteja preparado, porque a qualquer momento a trombeta vai tocar e o Senhor quer que você vá ao encontro dele. Preste atenção nisso e que o Senhor te abençoe.